Isso já deu aqui um negocinho aqui. É que eu Pronto, botei para gravar agora. perfeito. Então, o meu abraço querido de um velho companheiro que já andei por estas plagas de Santa Catarina, sempre recebendo o carinho hospitaleiro dos meus irmãos, Fernando, Clarice. Então, é com muita alegria que vocês podem estar certos disso, e realmente estou me sentindo assim, muito feliz de poder dividir com todos o trabalho que tenho certeza que vai varar o tempo. Para vocês terem uma ideia, eu transformei uma página do livro em quase 100 slides. Então, é uma metodologia que eu utilizo para não ficar só adstrito aos ensinamentos do livro. Eu gosto muito de diversificar o que vai trazer bastante conteúdo para todos nós. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós vamos daqui a pouco mostrar isso. O Gelson, no primeiro capítulo, que está aí intitulado O Mundo Doente, as doenças contemporâneas, os distúrbios coletivos, ele nos fala da neurose. Mas simplesmente nos fala da neurose. Então, nós vamos abrir um leque para tentar explicar a todos o que significa realmente uma neurose. O que é uma neurose na sua essência? Que muitos sabem assim muito superficialmente. Então, a ideia do estudo é realmente um aprofundamento. É assim que eu gosto de fazer. Se vocês concordarem, ótimo, nós vamos dar prosseguimento desta forma. Não adianta a gente correr, terminei o livro. E aí fica uma pergunta, o que a gente aprendeu? Qual o significado? Então, isso é fundamental, né? A gente poder aprofundar os estudos. Então, meus companheiros, hoje vamos começar aí um périplo, uma caminhada, uma jornada, que espero seja alvissareira para todos nós, porque vai ampliar nossos conhecimentos, vamos também, cada vez mais, abrir nossos psiquismos para estudos desta ordem, pois sabemos que estamos vivendo, fundamentalmente, momentos de doenças. Doenças que sabemos que não são do corpo, são da alma, são do espírito. Esse momento de transição, isso tudo tem uma explicação, pela evolução do próprio homem. Todos aqui presentes estão passando por aquilo que chamamos, está lá no Livro dos Espíritos, de sutilização ou eterização de todos os campos perispiríticos, orgânicos, por que não? Então, esta sutilização vai provocar algo muito interessante, que muitas vezes passa despercebido. O espírito começa a soltar as amarras que o prende ao corpo físico. Chamamos isso de estados alterados de consciência. Vamos vivenciar ondas alfa. Essa semi-libertação é algo muito interessante, porque é o espírito já buscando o seu habitat, que não é o corpo físico. Mas tem algo muito interessante que eu queria dividir com vocês, é que, através desse processo, que denominaríamos, quando estudamos o perispírito, de expansibilidade do perispírito, desprendimento e desdobramento. Isso realmente é para ficar gravado. Porque quando há um desdobramento, a palavra já diz, estão sendo retiradas as dobras. Quando a gente desdobra uma fronha, é porque ela estava dobrada. Isso é óbvio.
Então, essa palavra, às vezes, o significado passa despercebido. Desdobrar, sair da dobra. Tanto isso é verdade que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos informa, através de uma comunicação dada por um espírito denominado de Charles Fritz, que as memórias encontram-se nas dobras do perispírito. Olha, gente, isso aí dá uma largueza imensa de conclusões, elucubrações, elucidações. As memórias estão nas dobras do perispírito. Então, todo o processo gerado por esse estado não comum, como diz Stanislav Grof, estado não comum de consciência, que é o que todos nós estamos passando, faz aflorar as memórias. E sabendo que somos espíritos imperfeitos, essas memórias não são lá muito dignas. Daí o porquê estamos aí vivenciando as doenças, principalmente as doenças mentais, essas doenças contemporâneas, estes distúrbios coletivos que estão graçando no nosso orbe. Sabemos que hoje o ser humano vive um estado ansioso de ser. O quadro depressivo vem se assomando no nosso orbe. Distúrbios de várias ordens. Eu recebi agora, recentemente, o que foi muito interessante, um artigo científico de autores, realmente de pesquisadores, nos mostrando, meus irmãos, os portadores de coronavírus estão tendo déficits de memória. E principalmente as memórias de curto prazo. Ou seja, um comportamento idêntico ao mal de Alzheimer. As memórias de longo prazo, as antigas, elas estão aflorando mais. Então, quando a gente faz uma correlação do que estamos falando aqui com essa informação, com essa pesquisa científica, sabendo que as memórias estão lá nos subterrâneos do perispírito, a gente começa a criar aqui ilações a respeito dos momentos delicados que estamos enfrentando. Por que razão, né? A razão é muito simples. É para que o espírito entre em contato com ele próprio. E os nossos débitos, os nossos maiores débitos, estão no passado. Indiscutivelmente, inexoravelmente, e que ainda não estão resolvidos. A mesma coisa acontece no mal de Alzheimer. E quando vamos lá em Manuel Filomeno de Miranda, ele nos informa que o Alzheimer é uma doença expiatória, porque o espírito não encontra campo num organismo doente, num cérebro doente. Então ele fica semiliberto, fica à mercê, inclusive, dos obsessores. No Alzheimer. Então, o coronavírus também está tendo um comportamento idêntico. Conversei com uma neuropsicóloga que me informou isso. Ela está trabalhando única e exclusivamente com os déficits de memória. Então, isso é apenas uma das questões, dentre tantas que vamos abordar neste imenso livro que nos vai trazer, assim, inúmeros conhecimentos. Eu não sei dizer a você quanto tempo, eu tenho a impressão que eu vou desencarnar, esse livro ainda não vai ser totalmente degustado. Mas não importa. Creio que não importa. O importante é a gente realmente trabalhar como eu gosto de fazer, com detalhes, com aprofundamentos. Às vezes, uma palavra tem um peso muito grande na nossa economia espiritual.
Como diz Paulo, né? A letra mata, o espírito vivifica. Temos que vivificar o que está escrito, penetrar na essência. Isso é muito belo, magnífico, quando a gente consegue penetrar na essência do que está sendo passado. Então, sem mais detenças, senão vou ficar aqui 10 anos e não vou sair da primeira folha. Vamos falar, então, do livro Contribuições de Joana de Ângelis para Análise dos Transtornos Mentais, lá o primeiro capítulo, aí está Joana, nossa querida Joana de Ângelis, que eu tenho um apreço muito grande por ela, a sua psicologia transpessoal, pautada muito na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, e o nosso querido Gelson, que organizou esse livro, irmão do Gilson, presidente da AME Brasil. Então, é um prazer muito grande, uma responsabilidade muito grande poder tentar destrinchar, aprofundar os ensinamentos que nos são trazidos. Então, vamos falar desse mundo doente, das doenças do mundo moderno, os distúrbios coletivos, o que estamos vivenciando no atual momento. Então, nos diz o Gelson aqui. Mas antes ele nos fala, utilizando Friedrich Nietzsche, que aqui está embaixo, vocês estão vendo. Ele nasceu lá na Prússia, que hoje é a Alemanha, em 1844, em Weimar, o Império Alemão, e desencarna 25 de agosto, dia do soldado, de 1900. Então, diz aqui, Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta, compositor prussiano, alemão, né, do século XIX, nascido na atual Alemanha. Escreveu inúmeros textos criticando, ele era crítico por natureza. Criticava a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência, exibindo uma predileção por metáfora. Ele gostava de falar por metáforas, alegorias, né? Ele era irônico, usava de aforismos, máximas. Então, esse foi Friedrich Nietzsche, que nos trouxe aqui, o Gelson, uma frase muito interessante, aplicável aos dias atuais. As pessoas que estão sem perspectiva, sem esperança, sem objetivo, sem metas, vivendo um mundo pessoal, egocêntrico, um mundo pós-moderno. Então, essa frase ela é extremamente adaptável aos dias atuais. Então, ele nos diz, não sei onde ir, aonde vir. Sou tudo aquilo que não sabe aonde ir e aonde vir. Então, geme esse homem moderno. Realmente, o homem moderno vem gemendo. Os seus conflitos existenciais, seus vazios. O ser humano atual vive um vazio existencial, sem perspectivas, por conta, claro, do seu lado egocêntrico, egoístico, orgulhoso de ser, vaidoso, cultuando a sua imagem. Então, esse é o vazio, porque não há verdadeiramente uma planificação do ser. O ser não está se planificando, porque nós só nos planificamos quando praticamos as leis de Deus, quando nos espiritualizamos. Então, nós estamos vivendo momentos antípodas. Mesmo com processos evolutivos, temos inúmeros irmãos que se enquadram neste processo, desorientados, alienados. Não sei onde ir, para onde irei. Sou tudo aquilo que não sabe aonde vou. Esse é um homem que geme, é um homem que sofre, é um homem que mentalmente
está passando por grandes discrepâncias psíquicas. E lembrando que todo esse processo, esses processos, alterações mentais, psíquicas, alienadas, destrambelhadas, elas acabam sendo transladadas para o corpo, para as nossas células. E aí vem os distúrbios orgânicos, né? Caracterizando as doenças psicossomáticas ora vigentes. Inúmeras doenças, para não dizer todas. Quando a própria doutrina nos informa que não existe a doença propriamente dita, e sim o doente, então as doenças psicossomáticas exatamente provêm da alma doente, da alma desencontrada em si mesma, da alma que ainda não caiu em si, como diz Joana de Ângeles, na parábola do filho pródigo, do livro Em Busca da Verdade. Então, será que todos nós teremos que ir lá para o fundo do poço? Nem alfarrobas nos darão? Vamos ter que cuidar de porcos para o despertar da consciência? Porque muitos estão ainda hibernados. Então, temos que raciocinar sobre tudo isso e orarmos diariamente por esses sofridos irmãos. Orar por aqueles que sofrem. Orar por aqueles que gemem. Orar por aqueles que se contorcem. Ou como diz Joana no seu vocabulário sempre muito empolado, aqueles que estorcegam. Os que estorcegam são os que estão em convulsão interna. Então, eu peguei esta frase e coloquei aqui, como gosto de fazer, dados do Nietzsche, para que a gente entenda quem foi essa criatura, assim, pelo menos superficialmente. Então, vamos voltar ao nosso capítulo. Então, nosso querido companheiro, o organizador, nos diz: o mundo mudou. Se, de um lado, vivenciamos a conquista crescente e acelerada de facilidades tecnológicas, do outro, estamos vivendo um período de instabilidades, de incertezas, marcado esse período por diversos sintomas sociais e psicológicos. Muitos vão perguntar, mas o planeta não está em evolução? Sim, o planeta não para de evoluir. Sabemos que estamos já num planeta, ou melhor, ingressando num planeta de regeneração. Está havendo uma mudança generalizada em todas as camadas, em todas as estruturas energéticas, da matéria mais densa à matéria mais sutil, a matéria mais quintessenciada. E isso provoca inúmeros transtornos na alma que até então vem bloqueando a sua realidade que necessariamente precisa ser olhada, vista e revista. Mas não, os mecanismos de proteção do ego, como Freud nos fala, ainda está a viger. Nós não queremos nos ver, nós não nos aceitamos. Então, esse momento capital de transformação está trazendo isso tudo à tona, como nos fala Charles Fritz. As memórias estão em abundância, levando a mente consciente não preparada a grandes distúrbios sociomorais, porque estamos vivendo esses momentos. A crise, que vem lá do sânscrito, kris, que quer dizer transformação, a crise é uma crise de senso moral, única e exclusivamente. E hoje com muito mais vulto, porque as mídias, as redes sociais estão nos trazendo coisas que jamais imaginaríamos. Então, esses
Momentos são realmente muito delicados. No contraponto dessa história, a evolução científica, tecnológica, brilhante, que estamos aqui testemunhando. Mas isso tudo faz parte, meus irmãos. E não podemos esquecer, a própria espiritualidade nos informa, que estão encarnando espíritos ainda muito primitivos. Com que finalidade? Aprendizagem. Certa feita, eu estava presente numa reunião medianímica na Casa Espírita e recebemos uma informação do mentor, eu vou citar o nome, Dr. Inácio Bittencourt. Dr. Inácio Bittencourt nos informou nesta reunião de uma forma muito interessante, dizendo que as trevas estão vazias. Ele quis dizer que muitos espíritos estão encarnando, espíritos trevosos. Para quê? Para o aprendizado, para esses momentos, embora estejamos enfrentando essas dualidades, essas oscilações, muita coisa pode ser extraída daí, muito aprendizado. E, claro, provocando alguns danos à nossa sociedade, como a gente está presenciando inúmeras barbáries. Mas isso tudo é extraordinário para nós. Não é que estejamos ou sejamos superiores, mas já estamos numa compreensão, principalmente, que a doutrina espírita nos traz. Talvez sejamos realmente esses trabalhadores da última hora. Como estamos aprendendo com isso, o que devamos fazer, o que não devamos fazer? Nesse mundo em ebulição. O mundo está em ebulição. Então, entre estes, presenciamos esse sentimento de vazio, uma supervalorização da imagem, a visão do ego, o egocentrismo, em que esta vale mais do que a realidade que nos pertence, uma realidade não vista, ou não há uma querência em vê-la, por faltar, certamente, maturidade, conhecimento, espíritos que ainda estão adormecidos. Daí Paulo ter dito, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos que o Cristo te alumiará. Muitos ainda estão hipnotizados na ideia do eu, do interesse pessoal. Está lá no Livro dos Espíritos qual o sinal mais característico da imperfeição humana? E os espíritos foram claros, os luminares, o interesse pessoal. A visão egoística, ególatra. E nós sabemos que isso não preenche. A alma não é preenchida por essa visão. A alma só é preenchida pelos valores morais. Daí esse sentimento de vazio, esse vazio existencial. E cada vez, então, uma forma compensatória, buscando a supervalorização da imagem. Buscando uma supremacia que não existe. Uma pseudo-supremacia. O padrão de poder está aí a raiz de todos os males da humanidade, o padrão de poder. Poder de controlar, poder de subjugar, de humilhar, de preterir. Então está aí o padrão de poder. É o orgulho presente. Muitos se acham superiores até ao próprio Deus. Mas este padrão de poder, este rei, vai ter que lidar com seu manto. Só que é um manto esfarrapado. Esse manto se esfarrapa por falta de sustentação. E aqui, então, é onde nós vamos paralisar nossos estudos para aprofundar
O que é uma neurose? Então, o nosso irmão coloca aqui, nunca tivemos tantas neuroses. Realmente. 20% da população, diz ele, sofre com algum tipo de distúrbio mental. Vou fazer aqui uma pequena interrupção, porque nós não combinamos. A gente pode fazer o estudo de 1h30, ou passar um pouquinho, e depois abrir para perguntas, perfeito? Eu vou pedir a Thaisa, né? Que anote o número do slide. Você vai ser a portadora disso. Ok. Porque eu faço tantos estudos desta ordem, parei no slide tal. Eu não termino o assunto, vou terminar, sabe lá quando. Então, eu vou dizer, vamos parar aqui, você anota o número do slide. Daqui a um mês, quando eu voltar, a gente reinicia nesse slide que paramos. Então, a gente vai abrir para perguntas, deixar, porque para não se tornar só um monólogo, né? Só eu falando. Então, a gente faz como se fosse uma palestra de 1h30. Quando for 9h30, a gente para e começa a trocar ideias. Perfeito assim? Está combinado? Ô, José, a gente pode fazer a parada umas 9h15, porque o nosso estudo foi programado até as 9h30. Aí a gente ficaria uma meia hora e 9h15 até 15 para as 10. Eu pensei que era até 10 horas. Sem problema, Vai ter 9h15. pessoas que vão sair antes, mas aí a gente pode ficar aqui discutindo e tirando as dúvidas mesmo, né? Mas pode Bom, ser para então, contemplar a maioria às 9h15? tá bom. Então, Tá, 9h15 a gente para o estudo. isso. Para fazer as perguntas, é isso, né? Exatamente, para a gente Tá, trocar ideias aqui. Então, tá. vamos lá. Mas nunca tivemos tantas neuroses. Pelo menos 20% da população sofre com algum tipo de distúrbio mental em algum momento da vida. Se calcularmos que temos aí em torno de 8 bilhões, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, 20% corresponde a 1,6 bilhão de indivíduos que sofrem com algum tipo de distúrbio mental em algum momento da vida. Estima-se que até 1/3 das pessoas, 1/3, irá sofrer de algum transtorno mental no decorrer de suas vidas. 1/3 da humanidade. Poderíamos dizer aí 8 bilhões dividido por 3 dá 2 bilhões e mais alguma coisa. Vai ter algum transtorno mental. Isso comprova a questão nossa de sermos ainda criaturas doentes, da alma, do espírito. Muito bem. Então, eu destaquei aqui neurose. Eu me senti na obrigação de aprofundar isto, já que estamos estudando. Não, vamos em frente. O que é uma neurose? Essa neurose abre um campo imenso para as nossas interpretações. Poderíamos dizer, e eu gosto muito de utilizar esta palavra, que eu resgatei de André Luiz, as neuroses são fixações. André Luiz faz em muitos estudos da sua literatura a respeito das fixações mentais. Nós vamos mostrar isso. O que é uma fixação mental? É uma neurose. Mas pode ser um complexo. Vamos entender o que é um complexo, que é uma neurose. É uma repressão. Vamos entender também como neurose. É uma regressão. A gente regride a uma carga emocional não resolvida. Por exemplo, na infância, é uma neurose. E qual é a linha divisória entre uma neurose e uma psicose? Que praticamente vai abarcar
todo o livro que vocês estão estudando e que agora nós estamos reestudando. Então, é fundamental entendermos isso. Porque não adianta a gente passar batido e como é que é? O que é uma fixação? O que é complexo? O que é uma regressão? O que é uma repressão? Ou seja, o que é uma neurose? Vamos lá no léxico junguiano de Daryl Sharp, que nos fala da neurose. E a importância da neurose. A neurose, como diz o Jung, é para ser vista, aceita e agradecida. Se a gente não entender a neurose, como é que nós vamos superá-la? À base de remédios, de drogas estupefacientes, como diz Joana de Ângeles, tranquilizantes, ansiolíticos, antidepressivos? Não estou tirando o valor das medicações, até porque sou médico. Mas estou mostrando que não é através dos remédios que nós vamos curar. Os remédios suavizam. Os remédios provocam uma trégua. Mas quem vai curar os processos neuróticos somos nós mesmos. Chamamos de autocura. Ou seja, se eu não olhar a minha neurose, que subrepticiamente está chegando na minha mente consciente, transtornando-a, como é que curarei a neurose? Então vamos ver o que o Daryl Sharp nos fala a respeito da neurose? Olha só, é uma crise psicológica devido a um estudo de desunião consigo mesmo. O neurótico é um desunido. Ou mais formalmente, uma dissociação moderada da personalidade, devido à ativação dos complexos. Então, temos que entender o que é um complexo, o que é uma cisão da personalidade, uma fragmentação, uma dissociação. Ou seja, a personalidade se dissocia de algo, da realidade que não queremos ver, mas que nos incomoda, e de uma mente consciente que busca outras metas, outros objetivos e convive dolorosamente com essa neurose. Por isso que nós temos que nos agregar. O Jung usa muito a palavra integração. Então, precisamos sair da dissociação para a integração dos opostos. Então, vamos dar um exemplo assim bastante simples de uma neurose. A mágoa, por exemplo, é uma fixação mental. E a mágoa é uma carga emocional, por isso é um complexo. Jung define o complexo como energias psíquicas carregadas de afetividade. Então, a mágoa é um complexo, é uma neurose. E aí, então, se não entendermos a mágoa dentro de nós, como é que nós vamos resolvê-la? Não tem como. Pelo contrário, nós vamos nos abarrotando quando somos ofendidos, entre aspas. Às vezes a ofensa é um não que a gente ouve e que a gente não quer ouvir. Aí a mágoa sobre mágoa, isso é um abarrotamento. Isso cria corpo, cria independência, isto é um complexo. E que vem, como diz Anísio da Silveira, de baixo para cima e aflora na nossa consciência, nos levando a profundas dores. O indivíduo magoado é um indivíduo que sofre, porque ele acha que foi ofendido, e de repente até foi. Mas ele fica nutrindo, como diz André Luiz, fica gravitando ao derredor de sua dor.
Isso é uma fixação mental. E depois vocês vão entender, companheiros, que nós desencarnamos sem resolvermos isto. E isso no mundo espiritual é terrível, porque não temos o corpo, que é o filtro. A dor espiritual é muito maior. Então nós temos a obrigação moral, a responsabilidade de resolvermos, ou melhor, de nos resolvermos. Aproveitar que temos o corpo, este filtro. Quando chega no mundo espiritual, é a nossa consciência, é o tribunal da consciência, somos nós com nós mesmos. Daí a perturbação espiritual que os espíritos passam. Os estados de insanidade, de alucinação espiritual. Porque vamos ficar diante de nós mesmos, de nossas fixações, de nossos complexos, de nossas neuroses. Então, se não entendermos e não compreendermos a necessidade da transformação, qual é o oposto da mágoa? Começar a trabalhar o perdão, meus irmãos. Se for a culpa, o auto-perdão. Então, Jung é muito claro, é a integração dos opostos. Não há consciência, diz ele, sem a discriminação dos opostos. É a fusão, integração. É um processo alquímico. É um casamento. O Jung usa um termo, chama-se hieros gamos, que quer dizer casamento químico. São casamentos atômicos, moleculares, subatômicos. Isso chama-se integração. E só vai haver a diluição se houver a integração. E o que é a integração? É a união daquilo que nos pertence, a nossa realidade, com aquilo que estamos propondo. É propositivo. E como fazemos isso? 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o método mais eficaz para nos melhorarmos nesta existência e vencermos a tentação do mal? Um sábio da antiguidade volou disse: conhece-te a ti mesmo. Então, se eu conhecer a minha mágoa, vou propor. Tenho que aceitar a minha mágoa, porque às vezes eu conheço, mas não aceito. A partir do momento que eu me aceito como tal, eu sou um indivíduo melindrado, ressentido, me magoo com pouca coisa, basta ouvir um não, que eu já fico aborrecido. Aí, então, eu compreendendo minha mágoa, eu vou propor um oposto, que é o perdão ao próximo. Então, o perdão ele vai se fundir à mágoa. Isso é integração. Para que haja, quimicamente, uma diluição. Agora, quantas sombras temos ainda que resolver? Quantas neuroses? Estou falando de mágoa, estou falando de culpa e as outras questões. E os outros sentimentos? Intolerância, impaciência, medo. Nossa, mãe, é um arsenal. Então, o que é a neurose? É isto. Vivemos dissociados. A nossa personalidade está dissociada. Então, esses complexos são ativados. Os complexos são as fixações, são as neuroses. Olha só, diz ele, na opinião de Jung, a eclosão de uma neurose tem um objetivo. É uma oportunidade de tornarmos-nos conscientes de quem realmente somos, em oposição a quem pensamos ser. Olha, isso aqui é para ser emoldurado, colocado num quadro, e olharmos para ele todos os dias. Porque que profundidade, né, Jung nos coloca. A neurose traz um objetivo. É sermos conscientes da nossa realidade,
do que trazemos para aquele processo todo agora dito. Ou seja, reconhecimento de si, proposta, criarmos um oposto, integração, diluição, consequentemente, transformação. Então, ele está dizendo isso aí. Então, é o autoconhecimento. Tornarmos-nos conscientes significa autoconhecimento de quem realmente somos, em oposição a quem pensamos ser. Nós achamos tão importantes, né? Nós pensamos que somos importantes. E aí, essa imensa gleba de criaturas prepotentes, arrogantes, déspotas, ditatoriais, poderosas, supremas, nas mínimas coisas. Não estou me referindo só às gigantescas situações, nas mínimas coisas. Continuando, diz aqui o Daryl Sharp, trabalhando os sintomas que invariavelmente acompanham a neurose. Quais são? Olha que beleza. Ansiedade. O ansioso é um neurótico. O ansioso é um neurótico. Ele quer tudo para ontem do seu jeito. A ansiedade, o significado é sofrimento antecipatório. A gente sofre antes do tempo. É a pré-ocupação. Pré-ocupamos. Preocupamos-nos, né? Pré quer dizer antes. Ou seja, eu quero tudo do meu jeito. E como eu sei que nem tudo vai ser do meu jeito, eu sofro. É assim que acontece. Aí tememos o futuro, o medo do desconhecido, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo da responsabilidade, o medo de ruir. Esse é o grande problema. O ansioso é isto. O ansioso está sob a toga do comando do ego, do orgulho, que não pode ser absolutamente abalroado, tocado. Ele tem que ficar intacto. Só que a vida não é isto. A vida cada vez mais vai nos mostrando a nossa fragilidade, a nossa debilidade. Daí vem tudo isso aí que nós estamos mostrando. Então, a neurose, a ansiedade, medo, pano de fundo do nosso psiquismo. Todos nós temos medos. Depressão. Depressão. O indivíduo deprimido é um indivíduo com um grande abaixamento do nível mental, fixado numa ideia. Normalmente, a base, não sou eu quem digo, Joana nos fala, psicólogos confirmam, psiquiatras também, a base do processo depressivo é a culpa. O deprimido, ele se culpa por não conseguir, por se achar inábil, impotente, incapaz. Aí ele fica na zona de conforto, porque ele não quer tentar. E aí nós enquadraríamos o transtorno ansioso depressivo. São as ambivalências. A chamada psicose maníaco-depressiva, hoje transtorno afetivo bipolar, é isso. Quando a euforia não é atendida nos seus objetivos egóicos, desaba no quadro depressivo. Na culpa de não ter conseguido, não ter objetivado as suas realizações ditas superiores. Olha aí, depressão e culpa, especialmente conflito. O neurótico vive esse conflito interno, essa dissociação. Porque o que está dentro de nós, está dentro de nós. E continuará ficando dentro de nós. E nós vamos cada vez mais amontoando. É um lixo mental. E tem hora que aquilo toma um corpo tão vultoso que exerce pressão de baixo para cima, como diz Anísio da Silveira, e aflora na mente consciente.
Então, esses momentos atuais, nós estamos vivendo isto. E olha só, tornamos-nos cientes das nossas limitações e descobrimos nossas verdadeiras forças, graças à neurose. Então, ele falou de complexos, vamos entender o que é um complexo. Vamos lá na obra A Natureza da Psique, de Carl Gustav Jung, no seu 3º capítulo, que nos fala das considerações gerais sobre a teoria dos complexos. Se entendemos o complexo, entendemos as fixações mentais. Entendemos as neuroses. E quando esses complexos tomam corpo de tal modo que não conseguimos detê-los, nós entramos nos surtos psicóticos. É quando ficamos alienados, tomados por esses complexos, que são fortes cargas aflitivas emocionais. Vamos, então, à definição de Jung. O que é, portanto, cientificamente falando, o complexo afetivo? É a imagem, diz ele, de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional. Seja culpa, seja medo, ou seja uma miscelânea de sentimentos, culpa com medo, medo com raiva, enfim. É uma miscelânea, forte carga emocional. E, além disso, é incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Mas emergem. Por algum motivo emergem, porque toma corpo. Nós estamos sempre sendo acossados. Esse é o termo certo, acossados por estímulos de um companheiro, de um pensamento, de um jornal, de uma revista, de um filme. São os nossos arquétipos. O Jung coloca muito bem como inconsciente coletivo, que é um patrimônio da humanidade que está dentro de nós, no nosso cérebro, diz ele. Mas a gente pode avançar um pouco mais nisso, entendendo que esse patrimônio coletivo da humanidade está ligado ao nosso périplo, à nossa esteira encarnatória. Vocês têm ideia desta individualidade? Dos nossos trânsitos de diversas encarnações, de países que vivemos, de encontros espirituais, de momentos que vivemos nas trevas. Esse arsenal, esta composição, estruturando o nosso psiquismo, que chamamos de individualidade. Então, trazemos nos recônditos da alma estas estruturações chamadas de arquétipos. Ou, como diz o professor Jorge André dos Santos, meu querido amigo, núcleos em potenciação espirituais. Quantos núcleos temos? De experiências, de vivências. É o que chamamos de lastro espiritual. Então, não raro, algo vai estimular. É um processo de imantação. Então, essa carga emocional aflora, vem na nossa consciência. Quando nós conseguimos controlar um pouco, é um processo neurótico. Seja o que for. Continuando, diz ele, esta imagem é dotada. Às vezes, eu tenho que olhar aqui o PC, porque, às vezes, a frase inicial tem um stop share ali que ela tampa um pouquinho. Então, eu uso o PC para não perder o fio da meada. Esta imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Ou seja, tem vida própria. Vale dizer, diz Jung, está sujeita ao controle
das disposições da consciência. Vocês estão vendo como eu utilizei um termo que o Gelson nos trouxe num estudo sobre neuroses? Eu acho que é interessante isso, né? A gente tomar consciência do que significa isso tudo. Eu gosto do estudo assim, bem esmiuçado, bem esquartejado, podemos assim dizer. É uma dissecção, né? É um termo que o Fernando, que é médico, sabe disso. Aprendemos lá na anatomia, a dissecção do corpo humano. Aqui nós estamos fazendo uma dissecção de estudos. Então, vale dizer, está sujeito ao controle das disposições da consciência até um certo limite, e por isto se comporta o complexo na esfera da consciência, aqui, ó. Estamos falando da consciência cerebral, do ego, que é o centro da consciência, como um corpus alienum, que em latim é um corpo estranho, mas tem vida própria. Aí vem um sofrimento, porque nós estamos dissociados, é aquilo que a gente não quer ver, mas é obrigado a ver. Só que a gente continua fugindo daquilo que a gente precisa ver. Mas aquilo continua se manifestando. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Vamos supor que seja a mágoa altamente comburente, corrosiva. Então, é um corpus alieno, é um complexo, tem vida própria. Isso só será resolvido se entendermos o significado do que isto representa. E quando isso não acontece, essa mágoa vai cada vez mais nos levando a grandes naufrágios. E começamos a entender a relação disso tudo com a célula. Pois é. Aquela mutação. Eu não tenho a menor dúvida a respeito da relação da mágoa com a doença cancerígena. O câncer. O câncer está muito ligado à mágoa. Muito. Já tive alguns exemplos, inclusive comigo mesmo. Alguns exemplos clínicos da relação da mágoa com câncer. Continuando, diz Jung, com algum esforço de vontade, pode-se, em geral, reprimir. Olha a repressão. O complexo. Vai continuar em nós. Mas, como ele diz, é impossível negar a sua existência. Não tem como negar. Porque nós não vamos tirar como a gente tira algo, uma incisão cirúrgica, tira um tumor, um cisto. Não. São campos energéticos. E na primeira ocasião favorável, ele volta à tona com toda a sua força original. E poderíamos dizer, com mais força ainda. Muito bem. Então, já entendemos o complexo, que é uma neurose, e, como falei, fixação mental. Isso é um assunto importantíssimo. Todos nós temos fixações. Ficamos gravitando ao derredor daquele problema. Vocês já viram o indivíduo magoado? Ele não sai da mágoa. Fica ali, ó, girando, gravitando. Ou então o culpado, mesma coisa. Aquela culpa que não sai da cabeça, por que eu fiz aquilo? Aí ele vai fazer de novo, por que eu estou fazendo? Por que eu estou repetindo comportamentos? Isso é uma fixação mental. Isso é terrível para a economia psíquica e física do corpo. E mais terrível para o espírito que desencarna. Porque não vai ter o véu protetor do corpo. Aquelas camadas que todos nós temos, né? Do perispírito, do corpo mental, até o duplo etérico, o fluido vital, o ectoplasma,
depois a organização física. São véus magnificamente criados pelo Pai. É como se o Pai estivesse a nos dizer: encarne. Vocês vão resolver passo a passo, lentamente, homeopaticamente, as questões que lhes dizem respeito. Não pode vir tudo numa irrupção que nós não suportaríamos. Nossas deficiências inúmeras de tantas e tantas malbaratadas encarnações. Olhem a profundidade disso. E isso tudo está acontecendo agora, sobejamente por conta do processo evolutivo, a transição planetária. Daí esses distúrbios que estamos aí vivenciando. Crises de ansiedade, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fibromialgia, quadros depressivos, borderline, transtornos da personalidade. Por aí vai. Vamos ver, então, algumas noções, aproveitando esses 10 minutinhos, o tempo aqui voa. Eu nem sinto passar isso. Falaria até amanhã de manhã, com o testemunho de vocês. A doutrina é fascinante. Eu acho uma coisa maravilhosa. Para mim não tem hora, não tem dia, não tem momento. Como diz o velho ditado, eu quero ensinar. Entre a terra e o céu. Vamos lá? Olha o que Clarencio diz. O novo companheiro, se referindo a uma criatura, padece angustioso complexo de fixação. Praticamente parafraseando Jung. Complexo de fixação. Então, a fixação é um complexo. Embora tenha uma neurose, né? Embora tenha o seu caso particular, se referindo a esse companheiro, algo suavizado pelas lutas da carne, é um indivíduo que está lutando na carne, então tem a moratória, a suavização dos seus débitos passados, que por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir. Por que ele não consegue diluir? Porque ele não integrou. Não falamos sobre isso? Ele não fez o autoconhecimento. Então, ele não consegue diluir. O nosso projeto é diluição. Esse é o projeto de vida. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Questão 132. Chegarmos à perfeição. Como vamos chegar à perfeição? Diluindo. E no caso aqui do companheiro, a obcecante recordação do inimigo. Olhem só. A mágoa. L. Inquietante ferida mental. É um complexo de fixação. Poderemos dizer, é um complexo, é uma fixação. Então vamos, para dar um desfecho, para o capítulo 25, nos domínios da mediunidade, em que vamos estudar exatamente a fixação mental, que é um complexo, é um quadro neurótico. Lembrem-se que eu estou apenas na primeira página do livro. Se vocês souberem quantos slides ainda tem depois desses, eu não vou mandar, não, mas para que pressa? A ideia é exatamente ampliar conhecimentos. Então, hoje vocês já estão sabendo o que é uma neurose, que é uma fixação, que é um complexo. Então, vamos lá nos domínios da mediunidade. Vamos ver o que Hilário nos diz. Sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização. Olha um sinônimo aqui para fixação. É a ideia cristalizada.
O Jung usa um termo também muito interessante, ossificada, parece um osso, de tão dura é a ideia. São os rígidos, porque, em verdade, os neuróticos são rígidos, porque eles não querem abrir mão de si, dos seus padrões, dos seus valores, das suas crenças. Cristalização, endurecimento. Poderíamos usar um outro termo, ensimesmamento. A criatura fica ensimesmada, aquela ideia, gravitando, sabe? Aquela mágoa que não sai do coração. Oh, meu Deus! Vamos lembrar da hiena? Oh, vida! Lembram-se desse? Isso é do meu tempo, aquele desenho animado, Hard, Haha e Lip. Aí tinha uma hiena que reclamava de tudo. Oh, vida! Oh, desgraça! Oh, tristeza! É a sofredora, é a vítima. Aliás, o indivíduo magoado, ele é sempre a vítima, porque a culpa é do outro. Em verdade, ele está projetando inconscientemente a sua culpa no outro. É o que fazemos constantemente. Temos que encontrar um bode expiatório. Nunca é a gente, é o outro. Então, cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas? Meu Deus, demorando-se nelas. Como se o tempo para ela não caminhasse. Paralisa o tempo, há uma estagnação do tempo. Porque a criatura fica ao derredor de si próprio, da sua dor, do seu sofrimento, da ideia, das suas ideações. Aí é sempre o outro que está provocando isso nele, aí vem os quadros paranoicos. Nossa, gente, isso a gente vai abrindo um leque imenso. Eu lamento que a psiquiatria contemporânea, psiquiatria moderna, que está, graças a Deus, mudando, convencional, ela não se abra para essas questões do espírito. Seria muito mais fácil entender todos esses processos psiquiátricos se entendermos a doutrina espírita. Olha só que beleza. Tomemos, por exemplo, o drama do nosso infortunado companheiro. Olha o que diz aqui Hilário. Há séculos, imobilizado nas ideias de vingança. Então está naquela monoideia de vingança. É um quadro neurótico. É um complexo. É uma fixação. Estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado? Pergunta Hilário. E Aulus responde. É imprescindível compreender que, depois da morte, no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Nós vamos levar tudo isso. Por isso a importância do estudo, do conhecimento, da compreensão, para resolvermos aqui, para não termos que sofrer muito no mundo espiritual. Olha o que diz Aulus. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo, como se o tempo paralisasse. A fixação dá essa ideia de estagnação da vida mental no tempo. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos. Quando estamos felizes, não contactando essas fixações, os dias voam céleres. Vocês já repararam quando estamos bem, alegres, como o tempo passa rápido?
Ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta dessa angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos a algo que chamamos de fixação. Fica fixado, fica aprisionado dentro de nós. E quando encarnamos, trazemos tudo isso. Não tudo, mas pelo menos uma parcela disso para resolvermos aqui. E ficamos aqui por ignorância, por imaturidade, ou por teimosia, por obstinação, a empurrar, como a gente costuma dizer no jargão popular, isso tudo com a barriga. Tem um termo que os jovens usam muito, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Isso é terrível, deixa quieto. Nós não podemos deixar isso quieto. Chegados a essa fase, o tempo como se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico do nosso desajuste, das nossas emoções não resolvidas. Pelo contrário, potencializadas através do dia a dia. Assim somos nós. Então diz aqui, Aulus, qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Eu só queria terminar aqui, né, para a gente não perder o fio da meada. Quando nós não nos desvencilhamos desses pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso. É aquilo que nós estávamos falando. Integração para haver diluição. E aí está íncita a transformação. Transformamo-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas dores, em nossas chagas íntimas. Eu prefiro parar aqui, porque a hora também já nos alcança. Eu vou dizer aqui para a nossa amiga, porque aqui nós vamos entrar numa coisa importantíssima. Como nos situamos diante disso tudo, das fixações, dos complexos, das neuroses, como nós vamos ter que lidar com isso no mundo espiritual. Então, é fundamental que nós possamos entender isso para nos apressarmos um pouquinho mais no nosso trabalho irrecusável e inigualável que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919A de O Livro dos Espíritos, o trabalho diário de autoconhecimento. E aí uma pergunta: quem de nós faz isso? Todos os dias, na calada da noite, com o espírito já se desacoplando do corpo, há o desdobramento, as memórias afloram, por isso as crises emocionais, psíquicas ocorrem mais à noite, a glândula pineal começa a trabalhar profusamente na elaboração da melatonina para a gente poder dormir, mas também a glândula do pensamento e da mediunidade, que contribui sobremaneira para esse processo.
Então, muitas vezes, a gente não aproveita a bendita noite. Por isso, André Luiz nos fala que poucos os encarnados sabem dormir para o bem. Meus companheiros, não basta só chegar à noite, fazer aquela prece ligeira e achar que está tudo resolvido. Não estou absolutamente desclassificando ou desqualificando a prece. Mas o que André Luiz quis dizer com isso? Poucos os encarnados sabem dormir para o bem. Minha querida Thaisa, paramos no slide 25. Você anota aí que na próxima apresentação nós vamos iniciar do slide 25. Então, não preciso dizer que é muito importante que nós possamos dar continuidade, né? Para não perdermos o fio da meada. Olha quanta coisa que foi dita. E quanta coisa nós vamos acrescentar ao estudo desta noite. Então, muito obrigado a todos. E estamos aqui para conversarmos o tempo que for necessário. José Henrique, tu pode fechar o compartilhamento da tela, porque daí a gente consegue se visualizar na tela inteira. Isso, obrigada. Stop share. Então, pessoal, quem quer fazer questionamentos, ponderações, perguntas, agora é o momento de compartilhamento. Como que vamos fazer algumas colocações diante de tantas coisas maravilhosas que ouvimos, né? De uma forma tão clara e objetiva e que faz a gente pensar muito minuciosamente em todo esse conteúdo colocado, né? Então, foi colocada uma pergunta ali uma hora que como pode a mente deter-se em determinadas impressões e demorar-se nela, né? Por que será, então? Porque nós detemos tanto? A gente tem algumas respostas, mas talvez elas não sejam tão completas, porque cada pessoa tem uma resposta única para suas perguntas, né? Mas o que faz nos demorarmos tanto nessas questões, essas fixações, essas neuroses, esse nosso pensamento? O que seria? Como que podemos completar isso? Belíssima pergunta. Por uma palavra muito simples, que todos vão entender. Condicionamentos. Repetições, atavismos, impregnações. Então, nem sempre o que vamos nos propor para sair destas fixações, que chamamos de desfixações, serão cumpridas a regra. É uma luta constante. A Joana chama a luta sem quartel. Tal o condicionamento, repetições, tantas encarnações, sentindo mágoas, sentindo culpas, fixando tudo isto. A Joana usa um termo muito interessante quando ela nos diz: o processo é de desimpregnação. Então, minha querida, isso nos lembra o que Paulo brilhantemente nos falou. Quando ele já no apostolado dele, lutando contra ele próprio, e ele reconhecendo isso tudo, que muitas vezes pensava a mesma coisa, sentia a mesma coisa, que é a tua dúvida, com certeza, ele deixou aquela frase epistolar numa de suas epístolas, que eu acho que é uma frase fantástica para responder a sua pergunta. O bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Está respondida a sua pergunta, que não sou eu que estou respondendo, é Paulo.
Quer dizer, o mal que eu não quero fazer, mas continuo fazendo. Continuo com as fixações. É um processo de imantação fluídica. Ainda estamos imantados às nossas sombras, aos nossos complexos, nossas fixações, nossas neuroses. Esse é um processo lento. A Joana diz que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Então, não vamos conseguir, num átimo, de um dia para o outro, dentro dos nossos imediatismos, acharmos que estamos resolvendo todas as nossas questões. Mal vamos resolver uma. E já está de bom tamanho. Porque isso a química nos explica. Não é juntar uma substância com a outra e achar que está resolvido o problema. Temos que analisar as moléculas. Quais são as moléculas predominantes? As nossas, eu tenho certeza. São as nossas moléculas ainda imperfeitas. Então, é uma luta constante. É uma luta infatigante. A grande luta é de nós com nós mesmos. Vocês podem estar certos disso. Gratidão. Acho que o senhor concorda que o fato da neurose não ser de origem orgânica, e sim do espírito, da alma, é um dificultador na solução, porque a ciência ainda não reconhece, ou pequena parcela da ciência reconhece, sendo o espírito como assim, a nascente dessas neuroses, que a gente carrega ao longo das nossas existências. Perfeitamente, você está certíssimo. Mas eu creio que estamos chegando já a algumas compreensões. Você viu a definição de Jung. Foi brilhantíssima. A neurose é para mostrar o que nós somos e não o que a gente imagina que seja. Isso é de um brilhantismo incomparável. Então, ele está aqui reforçando o que Santo Agostinho falou para o Allan Kardec, o nosso eminente codificador. Conhece-te a ti mesmo. É. E o processo de cura se dá pelo autoconhecimento. Indiscutivelmente. Eu não vejo outro caminho. Não existe milagre. O que tem que existir é consciência. E não é fácil, minha irmã, esse trabalho, né, de autoconhecimento. É muito doloroso. A Joana chama de auto-amor. Por isso que quando falamos de amor, falamos de dor. Porque Leon Denis, no fantástico livro, para mim o melhor de todos, Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que a dor aperfeiçoa, a dor educa e a dor sensibiliza. Então, o processo de auto-amor é um processo de dor. Então, nós estamos nos sensibilizando pela dor, assim como estamos nos sensibilizando pelo amor, que começa em nós. Não foi o que Jesus disse, onde estão contidas todas as leis e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, como vamos amar o próximo se ainda não nos amamos? E o que é esse auto-amor? É exatamente isso aí, autoconhecimento, identificação, autoanálise, aceitação. Isso é uma palavra importantíssima. Não basta se conhecer, a gente tem que se aceitar. Porque às vezes a gente se conhece, mas quero ver muito isso, não. A gente está protelando a nossa evolução. E como nós estamos vivendo momentos muito delicados, planetários, fica a pergunta, né? Será que nós vamos ter méritos de retornar? Os espíritos já vêm nos avisando já há tempo.
Eu já escuto isso desde quando eu comecei, há 30 anos, na doutrina espírita. Eu escuto essa frase. Eles dizem, o tempo urge. A gente, às vezes, até brinca e diz, o tempo urge e ruge. Igual uma fera, né? Indômita. Uma fera não domada. Então, esse é o processo. E cada um tem que fazer o que lhe cabe, compreendendo e aplicando, porque não basta só estudar e compreender, tem que aplicar. Retrospecto todos os dias. Os nossos desvios, os nossos desencontros, como diz a Joana, os nossos desaires, nossos gravames. É um olhar que demos com um pouquinho de malevolência, de raiva. É uma impaciência, pequena que seja, de não ouvir um companheiro. Que indivíduo inoportuno. Às vezes ele está precisando falar, ele está precisando desabafar, e a gente não quer ouvir, porque está preocupado com os nossos interesses pessoais. Por isso, nós temos que começar a escutar mais os outros. Ainda é uma grande deficiência nossa não escutar. Temos que parar e começar a escutar, principalmente aquele que está em nossa retaguarda moral, que às vezes nos procura para ter um consolo de uma palavra. Um consolo de uma palavra pode tirar o indivíduo do precipício, do suicídio. Quantos não se suicidam porque faltou uma palavra? Faltou um alento. Criatura, o suicida, eu costumo dizer, ele vive nos 3 Ds. Dor, desesperança e desespero. Ele vive uma dor, ele vive um desespero e não tem esperança. Então ele não se mata para morrer, ele se mata para sair da dor. Essa é uma grande questão. E quando ele se mata, ele entra num momento de desajuste. Isso está lá em André Luiz, no livro E a Vida Continua. É interessantíssimo isso. Ele entra num processo, na hora de alienação, para executar, né, o autocídio, para se enforcar ou para dar um tiro na cabeça, seja o que for. Ele perde a coerência e a lucidez naquele momento. Essa informação está lá em A Vida Continua. Então, quando você está falando ali da dor, né? Essa questão da dor, ela é uma coisa bem confundida, assim, né? Porque a gente confunde a dor com o sofrimento, né? Porque a dor, ela é algo físico, ela produz sensações no corpo físico, né? E o sofrimento é que vem da alma, né? Em decorrência dessa dor que a gente vivencia, e a gente vincula muita dor a só a questão material também, né? E aí a gente não traz ela para o campo da reflexão e das sensações que essa dor produz, né? Porque a gente pode sofrer a mesma dor, por exemplo, a perca de um ente querido, porém nós temos reações diferentes diante dessa dor, né? Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Então, uma das coisas que a gente precisa ter bem claro, né? Ao meu entendimento, é essa questão de que conceito nós estamos falando de dor, né? Porque às vezes a gente fica repetindo palavras, repetindo frases, ensinamentos, e não consegue compreender o conceito daquilo, né? Porque a dor, para mim, tem um significado. O sofrimento, para mim, hoje tem um significado diferente do que alguns anos atrás, né? Então, quando a gente fala em processo de dor e sofrimento, e quando a gente também ouve o outro, né? As dores dos outros, né? As queixas, sofrimentos, a gente também tem que compreender que ele está falando a partir da compreensão dele em relação à dor e sofrimento.
né? E isso, acredito eu, que auxilia também nesse processo de autoconhecimento, porque eu começo a perceber o que é dor em mim e o que é sofrimento, né? Porque há um tempo atrás, né, antes de iniciar os estudos e aprofundar isso, para mim era tudo igual. Dor era igual a sofrimento e eu não refletia sobre isso, né? Então, o conhecimento, né, a ignorância nos faz, muitas vezes, ter atitudes não muito saudáveis, né? Então, a importância de também desmistificar os conceitos que a gente utiliza para nos expressar, para nos entendermos, né? Que quando a gente for fazer essa autoavaliação, esse autoconhecimento, a gente também precisa compreender de que conceito eu estou partindo para fazer isso, né? Pois é. Você foi muito feliz porque eu não gosto de compartimentalizar, não. Eu acho que nós temos que entender o ser como um todo, a visão holística do ser. O que é do corpo, o que é da alma, não. Para mim é uma coisa só. Eu vejo apenas, é uma questão apenas estrutural, mas eu vejo o ser como um todo, é o ser integral, onde tudo está conectado. O grande físico austríaco, Fritjof Capra, ele nos fala do novo paradigma, que tudo está conectado, em que não são as propriedades da parte que vão mostrar o todo, e sim o todo que mostra as propriedades das partes, que em verdade não existem. Ele fala, estamos interligados por uma teia inseparável de relações. Essa é uma visão altamente moderna, que o ser humano ele costuma compartimentalizar as coisas, né? Que ainda é uma visão cartesiana nossa, reducionista. Mas você foi feliz, porque a dor pode não gerar sofrimento, desde que você compreenda o significado da dor. Então você pode sentir a dor, seja ela qual for, física ou uma dor moral, espiritual. O que é o sofrimento? É você nutrir isto com alguma razão, com alguma finalidade, com algum objetivo. Não sair da dor. Então, quando falamos de uma fixação mental, lembra-se do que foi dito? É uma energia que gravita em torno do seu problema. Então, é uma dor, porque a mágoa é uma dor, a culpa é uma dor, mas se fica gravitando por falta de compreensão, aí vem o sofrimento. A partir do momento que você, e aí até respondi para a nossa irmã aí, que está na tela, quando você compreende aquele condicionamento, a gente começa a sair. Ou seja, compreender a finalidade da dor. E, consequentemente, você vai sofrer menos. Eu acho que ainda a gente sofre. É muito difícil a gente dizer, eu não sofro com isso. Não, a gente sofre. Mas esse sofrimento tem gradações, tem cambiantes. Você pode sofrer muito, pode sofrer pouco. Desde que você compreenda a razão da dor. É igual à pandemia. Se você compreender a pandemia, você vai sofrer muito menos. Não vai cair nesse roldão aí desse sofrimento que a gente está vendo, está observando que a humanidade está passando por isso. Muitos distúrbios, exatamente por falta de compreensão. Então, realmente, a dor é inerente, seja ela qual for, do corpo ou da alma. Agora, desde que haja uma compreensão e um significado, obviamente o sofrimento vai ter degraus, que podem ser facilmente, né, permeados, ou eles podem ficar impermeáveis. E cada vez sofrendo mais. E cada vez, lembra-se do que foi dito aí, o sofrimento fica estagnado, às vezes por séculos. Doutor Rubem,
Eu acho que o passo mais difícil para o paciente, falando de neurose, de fixação, é dar o primeiro passo, né? Porque ele sabe que o autoconhecimento é um processo muito doloroso, né? E aí, no qual ele recorre, ele prefere tomar 10, 20 medicamentos do que entrar nessa busca de autoconhecimento, aceitar a psicóloga, né? A psicoterapia, porque realmente aquilo que o doutor falou é o que vai curar, né? E o quanto esse caminho ele é longo, né? É longo e doloroso, eu diria não só para o paciente, mas para toda a família também, né? Pois é. Eu gosto muito das definições de Calderaro no livro do Mundo Maior, porque tudo isso que você está falando é um elevador. É a consciência que desce ao primeiro andar do cérebro, do segundo ao primeiro, para o inconsciente ou subconsciente, né? Identificando aquilo que está ali encravado para esse longo processo de transformação que vai ser executado pela consciência para te empurrar para o terceiro andar do cérebro, para a estrutura ainda inexplorada do córtex pré-frontal, do superconsciente, do intuitivo, do homem ajustado, do homem moralizado. Interessante que o próprio cérebro, né, nos dá essas condições de você sair pela consciência, aí é o autoconhecimento, dos fatores que te prendem a zona límbica do cérebro, das suas emoções, do seu inconsciente. E a gente falaria bastante sobre isso, né? Porque eu gosto muito da divisão que o Jorge André nos traz do inconsciente atual, pretérito ou arcaico, para chegarmos ao inconsciente puro, onde estão lá seus arquétipos, seus núcleos, ainda deficientes, para que a gente possa iluminá-los. Então, uma grande pretensão, muito equivocada, é dizer, estou me iluminando, estou sendo um ser iluminado. Não. A finalidade da luz é iluminar as sombras, para que você as veja. Isto é o processo de autoiluminação, ou autodescobrimento. Você está descobrindo o que é sombrio dentro de você. São os complexos, são as fixações, as neuroses. Agora, quando isso se derrapa para a zona física, congenial, quer dizer, você renasceu com isto, aí você realmente é uma criatura predisposta a um processo psicótico. Aí já é um processo expiatório. Então, o grande perigo, e você foi muito feliz, é a gente não saber se a pessoa traz essa predisposição. Já que o doutor até comentou da questão genética, até uma pergunta mesmo. A questão genética, né, uma família com pessoas depressivas, mãe, filho, neto, cientificamente já tem alguns estudos que falam, eu não me recordo qual substância, né, mas ainda é muito difícil o diagnóstico, né, porque aquela família passa por essa aprovação, por esse processo evolutivo juntos, né? Que gangues nós formávamos. A gente chama de magotes, né? Grupos voltados para o mal, né? São os mesmos grupos que encarnam em famílias para os processos provacionais. Então, não existe injustiça na lei de Deus. Temos que resolvermos-nos e com aqueles que nos acompanham também. Depois eu vou mostrar a vocês, está no nosso estudo, os processos para a cura das psicoses, muito bem colocado. Eu acho que Aulus que nos fala isso. O choque biológico do renascimento, o choque com a família, o choque terapêutico. Tudo isso são choques altamente propedêuticos e terapêuticos para que a criatura talvez
tenha que expungir suas faltas em algumas encarnações. Por isso, a dificuldade de se curar um psicótico, né? Você pode minimizar, atenuar, curar, realmente é muito difícil. Então, talvez ele precise de algumas encarnações. E vem com características de personalidade que facilitam isto, como os extrovertidos. Porque os extrovertidos, eles vão lidar com os entes queridos, com a sociedade, com a vida, com os amigos. Isso é um processo de cura. Para que ele possa sair desse núcleo defeituoso e começar, então, a buscar a sua realidade, que vai vindo com o tempo. Então, não podemos realmente, seria uma pretensão muito grande, utilizarmos terapeuticamente o autoconhecimento para um psicótico. É até perigoso. Uhum. Porque ele não está preparado organicamente, espiritualmente, psicologicamente e organicamente para lidar, né, com seus complexos, com as suas sombras. Então, isso realmente é uma coisa muito delicada. O tratamento do psicótico é um tratamento medicamentoso, porque ele não está preparado. Temos que aguardar futuras encarnações, né? O neurótico, tudo bem. O neurótico nós podemos utilizar, como o próprio Jung nos recomenda, de entendermos-nos em nossa realidade. Agora, o psicótico é complicado. Você pode, mediante um processo terapêutico de autoconhecimento, agravar o processo, fazer ele surtar dentro do seu consultório. Ele é frágil. O psicótico é frágil. Até porque não só a mente, como o corpo, organicamente, ele é frágil. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que gosta muito do espiritismo, que se encontra dentro da filosofia, mas que não consegue, diz que o conhecimento traz muito mais problemas para ele hoje do que né? Porque soluções. Isso, exatamente. Porque quanto mais ele estuda, mais ele vê que realmente é um problema espiritual que traz é uma carga, né? Que ele traz de outras vidas, que ele precisa aprender a lidar. E a realidade disso tudo, de lidar com isso, aquilo que eu estou falando, ainda não está preparado, não consegue processar. Eu vou até apresentar num estudo, né? Não sei quando, mas não podemos esquecer o processo espiritual junto disso tudo. Os processos obsessivos, que agravam toda essa situação. Está muito bem exemplificado através de Leonel, a Escola dos Vingadores, está lá em André Luiz, que eles realmente observam os nossos temas básicos, né? O reflexo dominante de nossas personalidades. É realmente o que nos pertence. E se aproximam diante disso, pela lei da afinidade, pela lei da simbiose, da afinidade espiritual. É o tema básico, né? É o desejo central que Leonel nos fala. Todos nós, as fixações são isso. É um tema básico, é um desejo central, é o reflexo dominante de nossa personalidade, de nossas personalidades. Então, são núcleos energéticos que promovem uma imantação desses irmãos. Afinidade, agravando, potencializando tudo o que foi dito aqui, tanto no campo da neurose quanto no campo da psicose. Não podemos jamais esquecer a intervenção dos espíritos. Está lá na questão 459. Influi nossos atos e pensamentos muito mais do que imaginamos. Não temos ideia dessas influências, a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E ficamos à mercê, né, desses irmãos ainda também ignorantes,
mergulhados que estão nas sombras. Olha, muita coisa muito interessante, muito bela que essa doutrina nos proporciona quando a gente alarga o conhecimento. Por isso eu gosto sempre de dizer, né? Não basta ler, temos que estudar. É o que estamos aqui a fazer. Eu gosto muito dessa metodologia de a gente ir esquartejando, né? Ou dissecando todo o processo para a gente poder compreender, né? Mas tem muito mais coisa ainda pela frente. Graças a Gratidão, Deus. doutor Rubim, muito esclarecedora a aula de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. E daí, doutor Rubim, nesse processo, né, de entendimento da doença mental, psíquica, né, como identificar, né, se é realmente uma psicose ou se é uma obsessão, né? Isso fica difícil fica difícil, né? Como identificar, né? Se é uma obsessão ou se é uma doença psíquica e se é uma psicose, né? Quais os tratamentos alternativos? Né? Simplesmente tem a medicação, mais que outros tratamentos alternativos, né? Poderia ajudar essa pessoa, seja espiritual, seja outros tratamentos alternativos, né? Para aliviar esse sofrimento, para aliviar essa situação, que, na verdade, às vezes o psicótico nem a gente sabe disso, né? Mas para a família, né? Para a família também, como lidar, né, com isso. Como é teu nome? Como é seu nome? Graf. Salete. Hein? É Salete. O microfone dela tá Salete. fechado. Eu não costumo separar, não. Salete. Eu não costumo separar, não. Eu acho que a gente não tem que separar. Eu acho que se os espíritos influem em nossos atos e pensamentos, não temos como desmembrar, é um quadro psicológico puro, anímico, sem a presença espiritual. Eu, sinceramente, eu não tenho essa ousadia de separar. Eu acho que a gente pode incorrer em erros. Eu acho que tudo está presente no mesmo bloco. E aí, então, a recomendação que eu sempre dou do tratamento multidisciplinar. Eu acho, sim, que tem que haver o trabalho medicamentoso, principalmente na urgência, tem que haver o trabalho psicoterápico quando isso for possível, e tem que haver o tratamento espiritual e todos os recursos que a doutrina espírita nos proporciona. Água fluidificada, passe magnético, desobsessão. Não tem como. Nós não vamos mais fugir disso. É uma questão de tempo. As escolas de medicina vão ter acesso a essas terapêuticas. Você pode estar certa disso. Muito obrigada pelo... É o tratamento multidisciplinar. Também concordo. Também concordo. Olha, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua aula maravilhosa. Hoje já foi assim um sucesso maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguém tem algum questionamento? Senão nós podemos... Clarice? Então fala aí. Não um questionamento, eu quero só agradecer essa palestra tão carinhosa, com tanto detalhe, nos esclarecendo de uma maneira muito maior do que a gente já tinha feito a primeira leitura desse capítulo, né? E com uma riqueza de detalhes, mas de cultura espírita, que nos acrescenta muita coisa. Então, querido amigo, é muito bem-vindo
na nossa casa, tão longe que está, mas nos trazendo tantas informações, né? E nós agradecemos a presença de pessoas novas hoje, né, que estão começando nesse grupo. Espero que continuem, que são muito bem-vindos, e divulguem para outras pessoas, que agora nós conseguimos um aplicativo aqui que dá para acrescentar mais pessoas, né? E a Thaisa sempre organizando muito bem, mas a minha fala é de gratidão por você estar conosco. Eu que agradeço, Clarice. Eu acho que, sobretudo, a irmandade, a fraternidade nos une, seja virtualmente ou seja presencialmente, como sempre fui muito bem recebido por vocês, por esse casal tão querido, tão amigo, como nos divertíamos, né? As nossas andanças aí pelas redondezas de Blumenau. Então, eu sei que um dia voltarei ao convívio, vamos fazer aí um périplo de palestras, que sempre me agrada profundamente. E como esquecer isso tudo, né? Foi tudo através de um contato lá no Medinesp, que você assistiu uma palestra minha e me convidou, né? Então, fico muito grato, muito feliz, muito lisonjeado com palavras tão delicadas, tão singelas, e que a gente possa, cada vez mais, aprofundar, né? Da minha parte, eu prometo esse desdobramento, de estudar, de apresentar vocês, porque eu acho que essa é a minha missão, creio eu. Fico feliz e vamos nos manter juntos aí em nossos estudos. Eu só agradeço. Usando as próprias palavras que você falou na sua primeira aparição, há um mês atrás, mais ou menos, a doença que hoje graça no mundo, essa Covid, né, nos tirou o convívio pessoal. Porém, através desse desenvolvimento dessas novas mídias, nos tornou mais próximos. Tá? Veja, você mesmo disse que faz palestras até para o Japão, né? E Blumenau, logicamente, é bem mais perto que o Japão. Mas, através desse aplicativo, né, ou de outros, a gente consegue que você faça uma palestra de um quilate desse, trazendo conhecimentos para nós, trazendo coisas que nós aprendemos com muita gratidão, com muita sede de saber, tá? E o que eu queria deixar aqui é justamente isso, essa oportunidade que essa nova maneira de nos reunirmos proporciona, de você estar aqui junto da gente e poder falar, e poder discutir, poder responder perguntas, poder debater e tudo mais. A verdade, nós estamos fisicamente longes, mas visualmente e espiritualmente presentes aqui. Tá? Hoje deu para sentir tudo isso. Foi uma palestra muito interessante. Acredito que para todos existe um conhecimento que tem agora que ser bem trabalhado, para que na próxima ocasião a gente continue a receber essas mensagens suas, essa sua transmissão de conhecimento para nós. Só temos a agradecer, como já disse a Clarice, a tua presença aqui, e você faz parte desse nosso grupo com toda a certeza, tá? E sempre será muito bem recebido. Eu acho que, na falta de mais perguntas, eu creio que a reunião já chegou ao seu limite de tempo, então nós aproveitamos para lhe desejar tudo de bom, agradecer, acredito que falo em nome de todos, quando eu digo que estamos muito felizes por tudo que você nos trouxe hoje e nos trará, com certeza, em outras ocasiões. E a todos que viram essa reunião, agradeço a presença, agradeço e convido para a próxima, tá? Que com certeza, daqui a mais ou menos um mês, o Dr. Rubim vai continuar a partir do slide 25, certo? E até vou mencionar, Fernando, que é dia 24/8, né? Nosso próximo encontro.
Então, já para deixar aqui registrado. E também eu queria registrar o nosso agradecimento à Casa Espírita Nova Era, porque nos cedeu essa ferramenta, né, de forma gratuita, no primeiro período, né? Então, agradecer toda a parceria que nós estamos tendo dessa casa, né, que nos acolheu enquanto AME, né, no espaço físico e agora também no espaço virtual. Então, essa junção de forças, de energias, de bondade, de caridade, né, é que faz com que esse trabalho hoje esteja aqui. Então, agradecer a cada um, né, que faz parte de todo esse conjunto de esforços para que possamos hoje estar fazendo esse estudo. Fico muito feliz com isso e é lógico, né, os nossos agradecimentos também se estendem a todo o pessoal da Nova Era que nos proporcionou isso e sempre tem nos apoiado em nosso trabalho junto com as outras pessoas. Enfim, vamos terminar a noite de hoje, então, com um agradecimento muito especial a todos aqueles que participaram dessa reunião, que, além de escutarem, puderam também se expressar e puderam também esclarecer suas dúvidas. É dessa forma que nós evoluímos, é dessa forma que nós ganhamos sabedoria, conhecimento e condição para nos aperfeiçoarmos e conhecermos-nos intimamente. Que isso nos ajude sempre e que nós possamos adquirir cada vez mais condições para chegarmos a nos conhecer pessoalmente e, com isso, alcançarmos a vida plena. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Pessoal, Uma então, boa uma boa noite noite. Boa Até noite dia a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E obrigado. Muito obrigado, doutor Rubim. Muito obrigada. Próxima Até a palestra. Agradeço a todos. Um abraço a todos, até o próximo encontro. Obrigada. E até dia Boa 28. noite a todos. Boa noite. Dia 28. 28. Boa noite a todos. Boa noite, meus Boa amigos. noite. Boa noite, Clarice, Boa noite. Fernando, Tchau, tchau. Thaís. Tchau, querido. Boa noite. Um abraço, queridos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.